Eu já contei pra vocês várias histórias bizarras que envolvem o Roblox, mas esse caso acaba se superando de tão estranho que ele é. Nessa história, nós temos uma professora, que a princípio ela aparenta ser normal, ela tratava todos os seus alunos bem e de forma saudável. Porém, tudo acaba ficando muito obscuro com um certo aluno chamado Davi. E essa história foi contada por uma aluna que era amiga de Davi. E essa colega de classe de Davi nos conta que tudo isso foi aterrorizante. E tudo isso começou na escola. A garota que nos conta esse caso diz que tirava notas boas e prestava atenção na aula, mas Davi era totalmente ao contrário. Ele vivia tirando notas ruins e não prestava atenção na aula. E assim que terminava a aula e dava o horário de ir pra casa, Davi ia correndo jogar Roblox. Mas temos um porém. A garota nos conta que gostava muito de jogar Roblox com ele. E basicamente os dois eram amigos e jogavam Roblox toda hora e conversavam muito, mas apenas pelo Roblox. A garota nos diz que Davi tinha muito problemas com os professores também, porque simplesmente toda a aula o Davi ele ficava zombando da cara dos professores. Olha que coisa, né? Então, pra falar a verdade, podemos dizer que Davi não era um bom aluno assim. E essas atitudes de Davi acabavam desagradando a garota. E é claro, todos na sala de aula. Não é à toa que Davi era um aluno com uma má reputação na escola. Mas do mesmo jeito, a garota ainda considerava Davi como um amigo. Mas em um certo dia na escola, acabou chegando um professor novo, porque o antigo acabou se aposentando. A garota disse que quando a professora nova chegou, ela parecia muito mal-humorada e muito rígida também. A garota nos conta que os problemas começaram a aparecer uma semana depois que essa professora nova entrou na escola. A professora ficava extremamente irritada que Davi não prestava atenção na aula dela. E foi aí que a professora decidiu expulsar o Davi da sala de aula. E isso acabou surpreendendo a garota, já que nenhum professor havia feito isso antes. E nesse mesmo dia, quando a aula acabou, todos voltaram para casa e a garota entrou no Roblox para conversar com Davi. E Davi disse que estava com muita raiva da professora nova. Ele acabou dizendo que não havia feito nada. E a professora simplesmente ficou com raiva dele e expulsou ele da sala. A garota, amiga de Davi, também concordou com ele. Disse que ele não havia feito nada, mas do mesmo jeito, ele devia pedir desculpa pra professora, para que assim ele não tenha mais problemas. Mas o Davi se recusava a pedir desculpa, porque ele mesmo disse que não fez nada, então não tinha motivo nenhum para ele se desculpar. Mas depois disso, tudo acabou piorando. Ele chegava na escola completamente zangado, não prestava atenção na professora, e ainda por cima começou a zombar da cara dela, e sempre acabava interrompendo a aula com alguma brincadeira. A professora ficou extremamente furiosa com Davi, e pediu para que ele saísse da sala de aula mais uma vez. Mas por incrível que pareça, o Davi simplesmente aceitou sair da sala de aula. E assim que acabou a aula mais uma vez, a amiga de Davi chegou no Roblox perguntando: por que hoje você teve essa atitude tão escandalosa com a professora? E Davi respondeu que no outro dia ela havia expulsado ele injustamente, só porque ele não estava prestando atenção na aula. Mas hoje ele resolveu dar motivos de verdade pra ela ter expulsado ele da sala. Cara, a garota simplesmente ficou chocada com as palavras de Davi. Mas da mesma forma, a garota falou pro Davi se desculpar com a professora, cara. E Davi simplesmente negou. Ai, esse Davi também não é flor que se cheira. E Davi se recusava a prestar atenção